Bom, vamos lá então sobre os efeitos da propositura da ação executiva, minha gente. O primeiro dos efeitos da propositura da ação executiva está descrito no artigo 802 do novo Código de Processo Civil e também pode ser contemplado na perspectiva do Código Civil, né? No artigo 202, inciso 1. O recebimento da petição inicial ordenando a citação do executado, ele interrompe, tem um efeito de interromper, né, a prescrição. A gente tem uma polêmica aí sobre se essa interrupção se daria a partir do ajuizamento da ação ou somente na propositura da ação, né, com a citação válida do executado, né? Qual seria o momento exato em que isso aconteceria? Vamos lá para o artigo 802, então. O 802 diz o seguinte: na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizado em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 840, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. A interrupção da prescrição retroagirá a data de propositura da ação, né? Então, essa polêmica entre ajuizamento e propositura, ela acabou caindo por terra a partir do parágrafo único do 802. A data em que vai constar como data efetiva de interrupção da prescrição é a data da distribuição do processo. É a data da propositura, efetivamente, não a data em que o réu foi citado, né? Então, essa interrupção, ela retroage, né? O 240, parágrafo 2º, diz que a citação válida ainda quando ordenada por juízo incompetente induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui in mora o devedor, ressalvado 397 e 398, né, que falam das obrigações a termo, né? Quando a obrigação é a termo, a mora se constitui de pleno direito. Ainda, incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Quer dizer, o camarada não foi citado, né? O juiz pede para que você indique o endereço ou complemente os dados do processo para citação. Você tem 10 dias para fazer isso sob pena de prescrição, sob pena de começar a transcorrer o prazo prescricional, né? Então, esse também é um dado bastante interessante. E essa prescrição, está dizendo o artigo 202 do Código Civil, ela só vai ser interrompida por uma única vez. A interrupção da prescrição, somente poderá ocorrer por uma vez, dar-se-á, primeiro, por despacho do juiz incompetente, por despacho do juiz mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Mais adiante, nós vamos falar da chamada prescrição intercorrente, né? Como é que se dá a contagem da prescrição intercorrente? Embora a prescrição do exercício da ação ela se interrompe uma única vez, nós temos a chamada prescrição intercorrente, que é aquela que acontece no curso do processo, ou seja, durante a tramitação da demanda, né? E ela vai se dar sempre que o processo permanecer arquivado ou ele for arquivado administrativamente por prazo superior a 1 ano, né? Passou o prazo de 1 ano do arquivo administrativo, da suspensão do processo, né, sem que a parte promova o seu andamento regular e válido, começa a contar o chamado prazo da prescrição intercorrente, né? E vale lembrar que a ação prescreve, ou melhor, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, né? Então, se a ação teria um prazo prescricional, a prescrição intercorrente será contada na perspectiva desse mesmo prazo, né? Então, isso é importante. Que mais, minha gente? Súmula 150 do STF. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Súmula 106 do STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento de arguição de prescrição ou decadência. Ou seja, às vezes o camarada vai levar muito tempo para ser citado, né? Isso é algo absolutamente normal dentro da perspectiva de mecanismos que o Poder Judiciário usa para citação, né? Não está dentro da nossa realidade porque nós estamos em uma capital, mas imaginem vocês o juízo da comarca de interior, que precisa encontrar um oficial de justiça para citar
né, o camarada que está devendo em outro município. Né? Comarcas do interior atendem, às vezes, 4, 5, 6 municípios distante um do outro. Então, o oficial de justiça se desdobra, né? E alguma estrutura de pessoal do Poder Judiciário também é bastante limitada, mas o oficial de justiça acaba se desdobrando em vários municípios para poder cumprir as diligências que lhe incumbe o juiz. Então, o nosso mecanismo de justiça ele é, de fato, né, demorado. Lembrando que, ainda que seja possível a citação por carta na execução, ela não é recomendável, mas adiante nós vamos ver o motivo. Então, esse é um primeiro efeito da propositura da ação executiva, a interrupção da prescrição. Né? Cuidem para não confundir interrupção com suspensão ou com impedimento da contagem do prazo. Né? A interrupção, vamos pegar o exemplo aqui, nós estamos contando um prazo, né, prescricional, e nós vamos interpor a ação no último dia do prazo. Antes de prescrever, o prazo de 5 anos. O que acontece quando eu interponho a ação? A citação fica interrompida, ou melhor, a prescrição fica interrompida. Esse prazo voltará a contar de 5 anos somente após a suspensão de 1 ano sem o andamento do processo. Aí começa novo prazo, nova contagem, 5 anos para a prescrição intercorrente. Então é mais ou menos por aí que caminham as coisas. Também é efeito de propositura da ação, né, induzir litispendência. A ação, quando ajuizada, induz litispendência, ou seja, outra causa com o mesmo título, a mesma causa de pedir, o mesmo credor, o mesmo devedor, etc. Né? Faz litigiosa a coisa ou crédito, também. Constitui o devedor em mora, disse o artigo 240 do Código de Processo Civil, que está transcrito aqui logo abaixo, né, com ressalva ao termo expresso, as obrigações do lado 397 e 398. Né? E torna prevento o juízo, diz o artigo 312. Considera essa proposta ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, os efeitos só vão ser produzidos de interrupção da prescrição depois que o réu for validamente citado. Né? Então, a prevenção do juízo também é algo importante, porque, por vezes, se fixa a competência em domicílio diverso do executado, né? Dentro daquelas regrinhas de competência que nós vimos anteriormente. Então, a propositura da ação, aqui fazendo uma breve retrospectiva, ela interrompe a prescrição, induz litispendência, torna litigiosa a coisa ou crédito e constitui o devedor em mora, ainda tornando prevento o juízo. Alguns prazos prescricionais, já que nós estamos falando de prescrição, né, na ação executiva. O primeiro prazo prescricional aqui que me parece ser bem interessante é o prazo da lei do cheque, artigo 59 da lei 7357 de 85. O cheque ele prescreve em 6 meses, contados da apresentação, né, na praça de pagamento. Fora da praça de pagamento, ele prescreve em 1 ano. Esse prazo, minha gente, é do cheque como título executivo extrajudicial. O cheque prescrito, ele continua sendo um título, mas ele não tem mais força executiva. Daí a importância de nós estudarmos mais adiante a ação monitória ou ainda utilizar esse cheque em uma ação de cobrança, né, para promover a cobrança do valor que nele está estampado. Então, o cheque ele tem um prazo prescricional bastante exíguo, bastante curto, que é de 6 meses. Cuidado. Nota promissória tem o prazo de 3 anos. Né? Os títulos de crédito, salvo a lei especial, como cheque, 3 anos, né? Em geral. Artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Dívidas líquidas que constem de instrumento público ou particular, prazo de 5 anos. Né? Lembrando que a prescrição fulmina a pretensão do exercício de ação. O que significa isso? A dívida ela continua existindo. Nós só não poderemos juridicamente exigi-la. E na execução, nós temos que tomar um cuidado, existe uma nova pretensão. Existe a pretensão de direito material, que é a pretensão do direito de ação, e na execução tem uma nova pretensão, que é a pretensão executiva. É por isso que a gente fala de prescrição intercorrente do processo de execução. Se você não exercer a pretensão executiva, você decairá ou o seu direito prescreverá no curso da ação. A isso dá-se o nome de
prescrição intercorrente, no curso da ação executiva. Né? Então, muito cuidado, nós temos duas prescrições, prescrição do exercício do direito de ação e prescrição da pretensão executiva. Né? Vamos adiante. Dito isso sobre os efeitos da propositura da ação e sobre a questão da prescrição, nós temos alguns atos preparatórios e contemporâneos ao protocolo da petição inicial executiva que são muito importantes. Talvez o mais importante deles, minha gente, seja a chamada averbação pré-monitória. Eu digo com absoluta certeza e sem medo de errar, o camarada que não entender o significado da averbação pré-monitória tem uma alta chance de colocar o processo de execução por água abaixo, sobretudo se ele estiver defendendo o credor. Né? Por que eu digo isso? Percebam aqui o artigo 828 do Código de Processo Civil. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes e do valor da causa. Vejam bem, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. O que significa isso? Significa que no momento que eu ajuizei a ação, o juiz da causa vai me dar uma certidão. Para que serve essa certidão? Para que eu leve a registro no cartório do registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Ou seja, quando o devedor for citado, isso vai acontecer mais adiante, o seu patrimônio, de algum modo, já está gravado com a averbação da existência de uma ação executiva. Qual é a finalidade disso? Toda e qualquer movimentação dessa massa patrimonial feita após a averbação da certidão, ela será considerada fraude à execução. Significa que o devedor estará obrando para frustrar a prestação executiva do credor. E isso não vai ser considerado válido, não vai possuir eficácia jurídica, para usar uma expressão do Pontes, né? Então, percebam a importância da chamada averbação pré-monitória. Expedida a certidão, com os dados que constam no caput do artigo 828, né, o exequente vai fazer a averbação. Feita essa averbação, se pressupõe que a existência da ação executiva seja de conhecimento público e notório. Percebam de novo a importância disso. Ou seja, está todo mundo sabendo que tem uma execução ajuizada contra o camarada que é titular daquele bem. Se ele pretender vender aquele bem, quem adquirir não vai poder dizer que o fez de boa fé, ou seja, que o fez sem saber da existência do processo de execução, porque está escrito lá, na matrícula do imóvel, no registro do prontuário do veículo, ou de outros bens sujeitos a penhora. A gente tem que entender a natureza jurídica dessa averbação, ou seja, o parágrafo 1º está nos dizendo, no prazo de 10 dias contados de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Perguntinha básica, via de regra cai na prova da OAB, pode cair na nossa prova também. No prazo de 10 dias contados da sua concretização, o exequente foi lá, mas não comunicou o juízo. Ele não informou o juízo das averbações efetivadas. Pergunto-lhes, essa averbação vai perder o efeito? Será que será que a inexistência da comunicação permite que o devedor aliene seus bens sem que isso caracterize fraude à execução? Me parece que não, tá? Essa averbação ela não perde o efeito e o fato de o devedor vender o seu patrimônio, né, sob esse pretexto vai igualmente caracterizar fraude à execução. Então, o fato do exequente comunicar o juízo é apenas e tão somente para que o juízo faça o cancelamento das averbações de ofício, se entender que houve um uso abusivo desse direito de averbação. Né? Mas percebam, o fato de não haver sido comunicada a averbação ao juízo não tira a sua eficácia.
não faz com que ela perca o seu efeito. Ela continua tendo caráter publicístico, de dar conhecimento público da existência do processo de execução, de presumir a má-fé de terceiro adquirente que venha, né, enfim, comprar o patrimônio do devedor, adquirir o patrimônio do devedor, talvez seduzido por um baixo preço. Né? Por esse motivo, destaco aqui o parágrafo 4º, presume-se em fraude de execução, alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. Né? Todavia, lá na disciplina da responsabilidade civil, nós estudamos um instituto que é muito interessante, muito importante, que é o da vedação do abuso de direito, a cláusula geral de vedação do abuso de direito. Percebam que aqui o parágrafo 5º do artigo 828, ele quer de algum modo punir o camarada que abusar do direito de averbar. Ou seja, eu estou executando um crédito de R$1.000, né? Mas no momento de ajuizar a ação, eu promovo a averbação premonitória no todo o patrimônio do meu devedor, que é um patrimônio de, sei lá, R$3 milhões. É totalmente abusiva a averbação em patrimônio que somado atinge a monta de R$3 milhões para a execução de R$1.000. Né? Eu averbo a casa, averbo a casa de praia, averbo o carro, averbo a empresa, averbo tudo que pode estar sujeito a penhora, arresto ou indisponibilidade que está dentro da esfera patrimonial do meu devedor para cobrar uma dívida de R$1.000. Né? Então é lógico que o fato de eu comunicar o juízo vai permitir que o juízo, de algum modo, preserve o devedor à medida que se autorizem que ele faça o cancelamento de ofício das averbações. Né? Se eu não comunicar o juízo não vai poder fazer o cancelamento de ofício das averbações e o credor poderá responder aqui pelo parágrafo 5º, né, pelo abuso do direito de averbação, processando-se isso através de um incidente em autos apartados. Então, cuidado. Você pode passar de credor a devedor do camarada a quem você está pretendendo cobrar, pelo fato de não ter observado o procedimento para averbação. Agora, imaginem vocês aqui, né? A natureza jurídica da averbação, portanto, é tornar fraudulentos todos os atos de disposição patrimonial. Né? Imagina você o camarada que não faz a averbação premonitória quando ajuiza a sua execução. Ele está dando a chance para o devedor, quando for citado pelo juízo, né, pelo oficial de justiça, vender todo o seu patrimônio. Tem súmula do STJ dizendo isso. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês com muita ênfase. Né? O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. Veja bem, como é que você vai penhorar o bem na petição inicial? Não tem como. Você precisa citar o devedor primeiro. Então você não tem como fazer a penhora para reconhecer fraude à execução. Depois do registro da penhora, ok, se presume a fraude sem problema, a gente vai falar disso mais adiante. Agora a gente está numa etapa incipiente do processo, a gente está na petição inicial executiva. Você não tem como fazer o registro de penhora do bem, né, que você indicou na petição inicial executiva como fazendo parte do patrimônio do devedor. Todavia, a súmula ela nos dá uma chance aqui, no finalzinho dela, ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Como é que nós vamos fazer prova de que o terceiro adquirente estava de má-fé, ele sabia que aquele patrimônio poderia estar sujeito ao processo de execução? De um modo muito simples, fazendo a averbação premonitória, né? Levando a certidão de que trata o caput do artigo 828 a registro. Né? E aí nós criamos uma presunção iuris tantum quase que inafastável de fraude à execução. Presume-se em fraude à execução, alienação ou oneração de bens feitas após a averbação. Ainda, alienação ou oneração de bens é considerada fraude à execução quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Então nós temos dois dispositivos, né, que estão considerando fraude à execução, um com uma presunção, né, e o outro com uma força um pouquinho maior. Né? Então nós estamos fazendo prova da má-fé do terceiro adquirente, através da averbação premonitória, concretizando aí
o que está disposto na súmula 375 do STJ. Então, muito cuidado. Quem não fizer a averbação premonitória está dando chance, sim, para que o devedor vá onerar todo o seu patrimônio, pode vender tudo e não vai pagar ninguém. Vai dar calote na praça, né? Então, o processo de execução ele perde totalmente a sua eficácia se nós não tomarmos o cuidado de promover a averbação pré-monitória. Me cobrem no nosso próximo encontro através do Zoom. Eu vou dividir minha tela com vocês e mostrar algumas matrículas onde consta a averbação da existência de execução, né, como é que funciona a averbação premonitória, etc. Né, uma certidão de averbação premonitória para que vocês vejam. Né, vou procurar dividir isso com vocês aí através do nosso aplicativo, certo, gente? Vamos adiante. Como é que vai funcionar esse procedimento para averbação? Né, o escrivão ou o chefe de secretaria na Justiça Federal vai fornecer uma certidão do ajuizamento. Nessa certidão deve constar necessariamente a identificação das partes. Vocês, enquanto advogados, deverão fazer o controle disso. A identificação das partes deve constar CPF e CNPJ. Verifiquem se esses dados estão corretos. Por quê? Porque você corre o sério risco de levar a certidão a registro e o registrador negar, né, o registro da averbação porque os dados estão incorretos. Né? Você não pode fazer a averbação no patrimônio do João da Silva se o nome dele é João Silva da Silva. Né? O registrador vai dizer, não é essa pessoa. Né? E não vai fazer o registro. Se o CPF estiver errado, se o CNPJ estiver errado, mesma coisa. Também, o valor da causa deve constar aquele valor que está disposto na petição inicial. Daí a importância do cálculo e também de discriminar esse valor. Né? Feita essa averbação, comunique ao juízo no prazo de 10 dias para que ele possa promover o cancelamento de averbações consideradas desnecessárias. Justamente porque a falta dessa averbação, aliás, a falta dessa comunicação, ela pode acarretar na responsabilidade que está prevista no parágrafo 5º. Né? O juiz vai poder fazer isso de ofício também, ou a requerimento do devedor, ou ainda do próprio credor. O cancelamento da averbação também vai acontecer quando a penhora for extinta. Foi levantada a penhora por procedência de embargos, por venda do bem, etc., né, por adjudicação, alienação do bem, seja essa alienação, adjudicação pública ou particular. Isso é muito comum. Né, o camarada compra o bem em leilão e fica o registro da penhora, ou às vezes se levanta a penhora, mas se mantém a averbação premonitória no registro do bem. Então é fundamental que se peça isso no momento da expedição de carta de arrematação ou de mandado de entrega do bem ao adquirente. Né? Nós vamos falar mais adiante desses atos incidentais aí ao processo de execução. Mas o fato é que o procedimento de averbação é basicamente esse. Né? Ele começa com a averbação, depois com controle pelo juízo e termina com o levantamento da restrição quando o bem é vendido, alienado ou ainda quando a penhora for extinta. Uma coisa que é muito importante aqui é nós não confundirmos a fraude à execução com a fraude a credores. A fraude a credores é um instituto de direito material, ele está lá no Código Civil. Vocês aprenderam isso lá em Teoria Geral do Direito Privado, primeiro semestre do curso de Direito. Já a fraude à execução ela é um instituto de direito processual civil, que a gente acabou de ver. Ela acontece no curso do processo, depois de ajuizada a ação. É diferente, portanto, da fraude a credores, onde sequer nós temos processo civil ajuizado. A fraude a credores está prevista lá no 158 do Código Civil. Os negócios de transmissão gratuitas de bem ou remissão de dívida, né, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda que quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografares como lesivos de seus direitos. Então, quais são os requisitos para que nós tenhamos a verificação da chamada fraude a credores? Primeiro, que o ato seja praticado pelo devedor já insolvente ou reduzido à insolvência. Segundo requisito, que o ato seja causador de um prejuízo. Né? É fundamental que a gente tenha um prejuízo aos credores. Se não houver prejuízo aos credores, não faz o menor sentido alegarmos fraude. Terceiro, tem que ter conluio para a prática da fraude. Nós temos que provar, e vejam que no direito civil a boa-fé é uma presunção, a má-fé precisa de prova.
nós temos que provar que o terceiro, né, agiu em conluio com o devedor para realizar a fraude. Quarto requisito, né, que os atos sejam anulados através da propositura de uma ação revocatória, ou também chamada ação pauliana, ou simplesmente ação anulatória de negócio jurídico. Né? O negócio jurídico de alienação é que será considerado aí para fins de anulação da ação. A questão é que a fraude a credores ela não pode ser reconhecida incidentalmente em nenhuma outra ação. Né? Nós precisamos da propositura de uma ação específica, que é a ação pauliana, ou ação anulatória, ou ação revocatória, né? Atendendo, logicamente, esses requisitos. Então, muito cuidado para não confundir a fraude a credores com a fraude à execução. A fraude à execução, né? Quais são os requisitos? A alienação ou oneração de um bem é o primeiro requisito. Segundo requisito, que essa alienação ou oneração tenha sido feita após a citação ou após a averbação pré-monitória. Tem um recurso especial representativo de controvérsia que foi julgado sobre a lógica da lei dos recursos repetitivos, fixando essa tese. Terceiro requisito, que tenha conluio fraudulento, né, presumindo a má-fé quando averbada a ação em registro público. Se está averbada o registro público, nós estamos dispensando aí a formação de um conluio. Esse conluio ele vai ser presumido. Daí a importância da averbação premonitória. Outra diferença bastante importante é que a fraude à execução pode ser reconhecida de ofício e incidentalmente, ao contrário da fraude contra credores, que depende de ação específica, que é a ação pauliana. Né? Por causa do imperador Paulo, lá do direito romano. E, por fim, logicamente, antes de declarar fraude à execução, o juiz tem que intimar o terceiro adquirente para que, se ele quiser, oponha aos chamados embargos de terceiro, né, no prazo de 15 dias. Porque, na verdade, a consequência do reconhecimento da fraude à execução não é a anulação do negócio jurídico, mas a sua total ineficácia. Né? Seria reconhecer nulo o negócio jurídico. Diferente ainda, no plano das distinções, diferente ainda da fraude a credores, onde essa ação ela é anulatória, a finalidade é anular mesmo os efeitos do negócio jurídico. Ele produziu efeitos e não produzirá mais. Enquanto a fraude, a alienação do bem em fraude a credores, ela não existe. Ela não possui eficácia jurídica quando declarada pelo juiz. O juiz só declara que aquele fato é inexistente. Né? Vamos adiante. Princípio da aproveitabilidade, controle da petição inicial. Quando o juiz se depara com a petição inicial, ele tem duas opções: ou ele recebe a petição inicial ou ele rejeita a petição inicial. O princípio da aproveitabilidade, ele manda que a parte emende a petição inicial. Então, são basicamente três vieses da petição inicial. Ou o juiz recebe, manda citar o devedor, ou ele indefere, porque está muito ruim, ou ele manda emendar. Dentro da lógica da cooperação no processo civil, se o juiz mandar emendar, ele tem que dizer qual é o vício a ser corrigido. Esse despacho que ordena a emenda da petição inicial, ele não possui conteúdo decisório, portanto, é uma decisão irrecorrível. Cuidado com isso. É um despacho de mero expediente. Ainda, dentro da petição inicial, no controle da petição inicial, existe a possibilidade de conversão de ritos e procedimentos. São excepcionais, mas existem. Por exemplo, na ação de alimentos, o juiz pode pedir que se emende a petição inicial, porque o débito não se enquadra na previsão legal que autoriza a prisão civil do devedor. Então, essa é uma característica importante. Ou ainda, a prestação de fazer, ela está... que se pretende executar, ela já foi reconhecida impossível. Então, tem que converter em perdas e danos. Outras conversões, todavia, elas são impossíveis. Você não tem como converter uma ação de conhecimento em execução. Tampouco converter uma execução em conhecimento. Cuidado, não são todos os ritos,
Não são todos os procedimentos que podem ser convertidos nesse momento de controle da petição inicial, através de emenda, né? Depois que o executado ele for citado, logicamente a gente não tem como fazer essa alteração do procedimento em virtude do princípio da estabilização da demanda. Aí é só desistindo da ação e ajuizando outra. Partindo da lógica de não deixar nossos vídeos muito extensos, nós já estamos avançando aí de 30 minutos, eu vou interromper aqui e nós continuamos no vídeo seguinte.